comecei no Instagram, daí você já pede para participar. Bom, já estamos aqui ao vivo pelo YouTube. Boa noite, pessoal, que está aí chegando. Aqui pelo Insta também, já solicitou, Miguel Najib? Vamos ver. YouTube. Boa noite, pessoal, que está aí chegando. Aqui pelo Insta também, já solicitou, Miguel Najib? Vamos ver. Escola Sem Partido, ok. Boa noite, pessoal, essa pesquisa de Piranha está no... O que a gente faz? Tá no... Eu não sei o que fazer. Eu tirei o som do seu e vou fazer o seguinte. Quando eu falar, tira o som do seu. Quando você falar, tira o som do meu, aí eu acho que dá certo. Vamos testar. Você fala agora, ó, peraí. Eu vou... Alô, Bia, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Pode falar, Miguel. Tá. Dá. Maravilha. Beleza, Deu. então. Bom, pessoal. Beleza. Não, agora vai dar certo. Tá sem som o microfone? Não, agora tá com. Aqui o pessoal do YouTube tá vendo legal? Dá um aviso aí, tá ok. O pessoal do Instagram tá legal também? Maravilha? Beleza, pessoal? Então, bora para cima. Vamos lá. Pessoal, e nós estamos também retransmitindo nas nossas páginas no Facebook, tanto na página Bia Kisses, como na página do Escola Sem Partido. Júlio Najib entrou por aí, nos acompanhando. Boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Miguel Najib, advogado e fundador do movimento Escola Sem Partido. Eu diria que um dos principais atributos do Miguel Najib é ser pai. Por isso ele é tão dedicado à Escola Sem Partido. E agora vou também. Então, Miguel, por favor, se apresente e aí a gente vai entrar no tema de hoje. Bia, obrigado por abrir esse espaço para a Escola Sem Partido num momento tão crítico como o que a gente está vivendo. Eu estou à frente do Escola Sem Partido, né? Carregando este piano, digamos assim, carreguei praticamente sozinho este piano por mais de 15 anos. A partir de julho do ano passado, nós tivemos uma ajuda importante, pela qual eu sou imensamente grato, que nos permitiu contratar algumas pessoas para ajudar nesse trabalho. E nesse meio tempo, Bia, do ano passado para cá, coisas importantes aconteceram no Brasil, né? Especialmente no STF. Eu quero começar a minha fala, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente aqui já conhecem o Escola Sem Partido, possivelmente até, provavelmente já me conhecem, muitas delas, então eu não quero nem me apresentar, eu sou advogado, eu vou dizer apenas que sou advogado, sou procurador do Estado de São Paulo aposentado, como disse a Bia, sou pai também, e estou lutando contra a doutrinação nas escolas já há muitos anos. Desde 2004, 2003, para ser exato, eu abracei essa causa. E este ano, como eu vinha dizendo, Bia, nos últimos meses, aconteceram coisas muito sérias no Supremo Tribunal Federal, e essa é a razão do título da nossa live. Do Estado de São Paulo aposentado, como disse a Bia, sou pai também,
e estou lutando contra a doutrina. Acho que eu vou ter que tirar o som aqui, só um pouquinho. Desde 2004, 2003, para ser exato, tem que silenciar. Eu abracei essa causa. Ok, vou continuar. Desculpa, pessoal, eu fiz uma bobagem aqui, mas acho que já está ok. Que fatos aconteceram que eu considero fatos da maior gravidade, né, e que justificam o título dessa live, o STF a serviço da doutrinação, nas escolas e nas universidades. Em maio deste ano, aliás, isso começou, se eu não me engano, em abril, quando as sessões passaram a ser virtuais, o Supremo iniciou uma série de julgamentos de ações, de arguições de descumprimento de preceito fundamental, as chamadas ADPFs, nas quais ele passou a régua e declarou a inconstitucionalidade de uma série de leis municipais que estavam proibindo a ideologia de gênero nas escolas do município. Eram leis, às vezes, mal redigidas, mas não interessa, elas tinham um propósito, que era defender as crianças do ataque e dos riscos, dos perigos da ideologia de gênero. Naturalmente, os vereadores são muito sensíveis ao clamor das famílias e aprovaram essas leis. E o Supremo não tomou conhecimento, declarou que todas elas, Bia, eram inconstitucionais. Isso começou com declarações individuais, decisões monocráticas, mas em abril ou maio houve uma decisão plenária, uma decisão, o relator foi o Alexandre de Moraes, e o Supremo declarou por 11-0, a inconstitucionalidade de uma lei do município de Novo Gama, aqui no Goiás, que proibia a ideologia de gênero nas escolas do município. E o Supremo foi além, porque inicialmente ele vinha dizendo apenas que não cabia aos municípios legislar sobre essa matéria. Mas nesse julgamento ele foi além. Ele diz assim, ainda que o Congresso aprove essa lei, ela será inconstitucional. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal deu um cala-boca no Congresso. Deu um cala-boca no Congresso, inclusive deslegitimando a decisão que foi tomada. Uma decisão, é claro, não foi... quando o Congresso aprovou o Plano Nacional de Educação, ele rejeitou a ideologia de gênero, mas o Supremo não tomou conhecimento. Passou o trator em cima do Congresso Nacional e disse, não pode proibir ideologia de gênero na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Muito grave isso, muito grave. O Bolsonaro disse que ia mandar um projeto de lei, depois desse julgamento plenário, o Bolsonaro disse que ia mandar um projeto de lei para o Congresso. Eu, na época, aleguei o seguinte, argumentei o seguinte, olha, mesmo que, de acordo com a orientação do STF, mesmo que o Congresso aprove essa lei, nos termos em que ela vinha sendo, vamos dizer, em que essa matéria vinha sendo tratada pelos municípios, a lei vai nascer inconstitucional. Então, era uma situação bastante grave essa, criada pelo STF, no tocante à ideologia de gênero, que foi uma bandeira do Bolsonaro durante a campanha. Né? E o Supremo sabe muito bem disso, e é essa a razão pela qual o Supremo, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o menor e mais poderoso partido de oposição do planeta, é o Supremo Tribunal Federal, hoje, né? O Supremo não quis saber, atropelou a iniciativa do Bolsonaro, a promessa de campanha do Bolsonaro e a competência do Congresso Nacional para legislar sobre essa matéria. Disse, se a lei for aprovada, já nascerá inconstitucional, disseram os membros do STF. Em maio, o Supremo Tribunal Federal, também por decisão unânime, relatora foi a ministra Carmen Lúcia, ele declarou, numa DPF que foi ajuizada pela Raquel Dodge, né, mas arquitetada pela Débora Duprat, o Supremo, no julgamento dessa DPF, agora em maio, ele oficializou a propaganda eleitoral, a propaganda política, partidária e eleitoral dentro das universidades públicas e particulares. Então, novamente aqui, e é por isso, Bia, que hoje eu tenho essa preocupação, porque o Supremo, nós já sabemos como é que o Supremo pensa.
E agora, no dia 15, ou 14 ou 15 de agosto, o Supremo marcou o julgamento da ADPE, da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra uma lei de Alagoas, uma lei de 2017, se não me engano, de Alagoas, que aprovou uma versão primitiva do projeto Escola Sem Partido. Então, esse julgamento deverá ocorrer agora na segunda quinzena, até a segunda quinzena de agosto, e é evidente, está claro, né, que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei de Alagoas, que aprovou, como eu disse, uma versão primitiva, mais antiga, da proposta do movimento Escola Sem Partido. Eu fiz hoje, Bia, uma postagem nas redes sociais que eu gostaria de ler para que as pessoas que estão assistindo a gente compreendam a situação. Dissemos aqui no Escola Sem Partido: falta menos de um mês para o STF legalizar a doutrinação e a propaganda ideológica, política e partidária em todo o sistema educacional, da educação infantil até o ensino superior. Falta menos de um mês para o STF acabar oficialmente com o direito dos estudantes à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo de ideias e à liberdade de consciência e de crença. E também com o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. O Supremo vai acabar com tudo isso. Nas universidades, ele já acabou. Não há mais. O usuário do serviço que é prestado pelas universidades não tem mais direito à impessoalidade, não tem mais direito ao pluralismo de ideias. O Supremo passou a regra e disse: olha, isso aqui, o professor tem liberdade de expressão e a universidade tem autonomia. Ou seja, vale tudo. E nós sabemos que o vale tudo do Supremo, o vale tudo da universidade, é o vale tudo da esquerda. Porque quem domina esse território, notoriamente, são as organizações e os partidos de esquerda. Então, ao tomar essa decisão, o Supremo sabia muito bem a quem ele estava querendo favorecer e a quem ele estava querendo prejudicar politicamente, né? É como se o Supremo estivesse dizendo, naquele tom balofo, naquele tom de retórica, né? Na base do ninguém solta a mão de ninguém. É como se o Supremo estivesse dizendo: as universidades serão a trincheira da democracia contra o fascismo. Esse foi o recado que o Supremo Tribunal Federal mandou para a sociedade brasileira e especialmente para o presidente Jair Bolsonaro. Fez muita diferença? Fez muita diferença, sim. Porque antes essas práticas eram consideradas, ou a justiça tenderia a considerar essas práticas como ilícitas, como ilegais, como sendo sujeitas, inclusive as pessoas que praticassem esses atos poderiam ser processadas por improbidade administrativa. E é improbidade administrativa, não tem dúvida nenhuma disso. Mas agora não. Agora o Supremo bateu o martelo e, mesmo em época de campanha, Bia, mesmo no período eleitoral, por uma decisão que é uma farsa, eu, inclusive, fiz uma live, você assistiu a live que eu fiz sobre isso, com o título a farsa da decisão do STF que liberou a propaganda política e eleitoral dentro das universidades. Foi uma farsa. Assim como será uma farsa, na minha perspectiva, assim como foi uma farsa as decisões proferidas sobre a ideologia de gênero, e será também uma farsa o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade de Alagoas. Agora vamos detalhar essas coisas agora nessa live. Então esse é o tema dessa live. Eu pedi a Bia que colocasse esse título na live, porque essas decisões do Supremo Tribunal Federal, as que ele já proferiu e as que ele ainda vai proferir, precisam ser conhecidas da sociedade. A sociedade tem que saber quais são os fundamentos dessa decisão e estar atenta para aquilo que o Supremo vai dizer. Então vamos lá, Bia, está contigo aí. Opa, pronto, acho que agora deu, né? O microfone, estão me ouvindo? Miguel, me ouve? Te ouço. Ok.
Bom, Miguel, eu fiquei muito impressionada, apesar de já acompanhar o Escola Sem Partido desde sempre, apesar de ter entrado com o projeto de lei da Escola Sem Partido no primeiro dia dessa legislatura, no ano passado, e da gente ter montado a comissão, que só está esperando para seguir adiante. Então, conheço, acompanho o assunto. Eu fiquei chocada ainda ao ouvir a sua live, quando você falou exatamente da farsa. Você foi pontuando, porque você leu as decisões e a gente vai vendo, né, todo o absurdo contido nessas decisões e a grande farsa por trás. O STF fingindo que está aplicando a lei e a Constituição e, na verdade, atuando de uma forma ativista totalmente, fora da lei, fora da Constituição, fora do que está nos tratados internacionais, para simplesmente, como você falou aí, liberar geral. Então, o professor é o único servidor público, né? O professor de escola pública, de universidade, é o único servidor público que pode tudo. Contra ele não se pode nada. Nós estamos num ano eleitoral e vamos ver as consequências disso agora, esse ano já. E não adianta falar para o pessoal de direita, vão também na universidade, porque a hora que chegar lá, no terreno do inimigo, vão tomar pancada, porrada, vai virar guerra. E não é isso que a gente quer, evidentemente, né? E até que para a gente encarar uma guerra, que a gente também não foge de guerra, nós teremos que estar num número suficiente para enfrentar o inimigo e sermos vencedores. Então, eles estão com a faca e o queijo na mão com essas decisões do Supremo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Miguel Najib, e a todos que me ouvem aqui agora, todos que nos ouvem, seja pela nossa página do Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Quero dizer para vocês o seguinte, eu, como parlamentar, detentora de um mandato, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria, que precisa voltar a ser respeitado, porque hoje não é respeitado pelo Supremo Tribunal Federal, eu não vou aceitar essa situação da gente não poder discutir e elaborar uma lei, levar para votação uma lei, com o Supremo já tendo previamente decidido sobre a constitucionalidade ou não da lei, porque isso não existe um controle prévio, né, da constitucionalidade de projetos de lei. Miguel, isso não tem lugar, não cabe no nosso ordenamento jurídico. O controle da constitucionalidade prévio, quem faz, somos nós. É o Legislativo, é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é o Parlamento que faz esse primeiro controle de constitucionalidade. O Judiciário faz o controle da norma já em vigor. Então, não pode o Supremo, trabalhando uma lei, examinando uma lei estadual ou municipal, já dizer que se o Congresso resolver fazer, eles não podem fazer isso. Então, eu não irei desistir como parlamentar autora do projeto, Miguel. Vou continuar lutando. Mas quero dizer o seguinte, essa luta vai ter que ser travada principalmente na sociedade. Pode falar, Miguel. Não, é na sociedade mesmo que isso precisa ser travado. Porque nós não precisamos aprovar, Bia, nenhuma lei para proibir a doutrinação nas escolas, para proibir a propaganda eleitoral dentro das universidades, para proteger a liberdade de consciência e de crença dos alunos, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Essas leis já existem. Elas só não são cumpridas, só não são obedecidas. E agora existe a chancela do STF, como se o Supremo estivesse dizendo, olha, todo mundo tem que respeitar a lei, a não ser os professores. Os professores não precisam, porque eles têm liberdade de expressão em sala de aula. Ora, mas se eles tiverem liberdade de expressão, como nós dois temos aqui, Bia, conversando aqui, eles nem têm que dar aula. Eles vão poder falar qualquer coisa, vai falar mal do Bolsonaro, vai falar mal de Jesus Cristo, vai falar mal do pai dos alunos, e a única consequência que poderá haver é sofrer um processo criminal. Só essa, é a mesma sanção a que nós estamos sujeitos aqui. Você disse a palavra certa. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. Qual é o motivo da minha preocupação, Bia? É o seguinte, o brasileiro é tipo um cordeirinho, ele é um cordeiro, ele aceita as coisas. Se o Supremo disser que a escola sem partido é inconstitucional, o povo simples, o povo humilde, as pessoas que usam os serviços prestados pelas escolas públicas,
Elas vão ficar assim, puxa vida, e agora? Então quer dizer que eu não posso mais dizer para o meu filho o que é certo e o que é errado? Eles vão ficar de mãos amarradas. E se eles procurarem o Ministério Público, Bia, eles vão dar o MP vai bater a porta na cara deles. O que é necessário? As pessoas não podem se intimidar, não podem acreditar nisso. Informem-se. Vocês precisam saber o que está acontecendo. Não aceitem essas decisões. Se for necessário, nós temos que partir para a desobediência civil. Porque nós não podemos abrir mão de educar os nossos filhos. Nós não podemos permitir que professores militantes abusem dos nossos filhos e os transformem em massa de manobra de sindicato e de partido político. Se nós amamos os nossos filhos, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que dar a vida pelos nossos filhos. Exatamente, Miguel. É exatamente aí, tá? Porque nós elegemos um presidente cuja pauta, né, é uma pauta conservadora. E o Escola Sem Partido era um dos temas da pauta do presidente Bolsonaro, de todos os candidatos que se elegeram aí. Né? Você falou era, Bia? Eu falei era, porque eu estou falando da pauta de campanha dele. Era uma das pautas dele, assim como minha, era uma das minhas de campanha, não é? Então, nós, brasileiros, elegemos um presidente que prometeu lutar por isso, junto conosco, liderar aí, junto conosco, todas essas pautas, pró-vida, acabar com o desarmamento, escola sem partido, combate à doutrinação e à ideologia de gênero, tudo isso, e várias outras, segurança pública e tudo mais, tá? Então, 11 homens no Supremo Tribunal Federal, 11 homens não podem valer mais do que 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente e todos os outros brasileiros que votaram nos parlamentares, que também têm esse compromisso de lutar pelas famílias, pelo respeito ao direito dos pais a que seus filhos recebam a moral, né, e o ensino moral e religioso dos próprios pais. E, como disse o Miguel, isso já está garantido pela legislação, não só nacional, como internacional, da qual o Brasil é signatário. E o que acontece? A gente sabe que não é preciso lei, mas por que a gente tem uma lei? Por que a gente está há anos discutindo isso no Congresso? Que é exatamente para a gente mobilizar as pessoas. Em torno dessa lei, mobilizar o debate na sociedade. O que o Supremo está fazendo é dando um cala-boca no nosso debate. É querendo amordaçar pais, alunos e até os parlamentares, que é amordaçar os parlamentares, que não vão poder fazer lei, senão ela será inconstitucional. Então, nós não podemos aceitar isso. Eu não vou aceitar, eu vou brigar por isso. Vou continuar brigando por isso. Tá? Agora, é preciso que as pessoas compreendam essa farsa. Então, Miguel, acho que seria interessante você falar um pouco sobre a questão eleitoral, tá? da decisão da Carmen Lúcia, o que aconteceu, o que o advogado levou, o que o juiz decidiu que a Carmen Lúcia e o Supremo invalidaram, e aí depois a gente retoma para a questão também acho que da ideologia de gênero. Pia, antes eu queria saber, você disse que, e lembrou bem, que essa pauta, a pauta do Escola Sem Partido, né, a pauta do combate à ideologia de gênero, foram itens de destaque, na campanha do Bolsonaro, a presidente, campanha vitoriosa, presidente da República, e dos políticos que o apoiavam e que foram eleitos junto com ele. Eu queria saber, cadê isso, Bia, hoje? Faz quase, já vai 1 ano e meio mais Para onde isso foi parar? Por que isso sumiu Por que o Bolsonaro não fala mais em doutrinação, não fala mais em escola sem partido? O que você sabe dizer o que o governo fez até hoje? Ou o líder? Porque esse é um assunto de governo, porque todo governo tem obrigação de cumprir a Constituição. Então, este é um assunto de governo e também de político. O líder político, Jair Bolsonaro,
tem um enorme poder para conscientizar a população dessa realidade, desse problema grave que está ocorrendo nas escolas e nas universidades, né? Então, onde foi parar essa pauta, Bia? Bom, Miguel, vou te falar o que eu vi, tá, acontecer. Quando nós começamos o ano passado no Congresso, havia uma preocupação muito grande da gente pautar, primeiramente, a reforma da Previdência. Então, até mesmo foi feito um consenso de que nós deixaríamos as pautas mais polêmicas, as pautas conservadoras, para o segundo semestre e o próximo ano. Tanto que eu consegui aprovar a comissão do Escola Sem Partido, mas o meu compromisso com o Rodrigo Maia, que se comprometeu comigo a criar a comissão, ele criou, era que isso não fosse debatido no ano passado. Por quê? A gente não queria acirrar os ânimos com a esquerda para que eles não atrapalhassem muito na reforma da Previdência. No final das contas, claro que eles sempre atrapalham, mas a gente conseguiu os votos necessários até com folga para aprovar a reforma da Previdência. Então, agora era hora de entrar com força aí nas pautas conservadoras, inclusive Escola Sem Partido. Aí tivemos a pandemia. A pandemia acabou desmobilizando. A gente está trabalhando sem comissão, a gente está trabalhando grande maioria de casa, à distância, e com isso, eu estou te dando a explicação do Congresso Nacional, tá? E o presidente também, que no início entrou com vontade de tocar essas pautas conservadoras, ele foi também aconselhado, tanto que no início ele não falava de Previdência, mas ele acabou sendo vencido nessa parte e entender que teria que focar primeiro na reforma da Previdência. Ok, passou. Depois disso, começou uma guerra muito grande do Supremo contra o presidente. Ele perdeu muito espaço no Congresso, até com a divisão do PSL. Ele perdeu muito espaço dentro do Congresso, a base dele ficou realmente fragilizada. E eu acho que ele acabou aí, então, falou assim, olha, eu preciso juntar essa base de novo, senão não consigo aprovar nada. E, ao mesmo tempo, o Supremo começou a atacar, botar as garrinhas de fora, né, e atacar as pautas conservadoras. Então, a verdade é essa. Eu acho que o presidente está acuado com relação aos temas conservadores. O Supremo conseguiu, com 2 inquéritos, tirar as pessoas das ruas. O Supremo conseguiu tirar as pessoas das ruas, né? E está querendo calar as pessoas nas redes, com outro inquérito e com essa ameaça dessa lei, esse projeto de lei que veio do Senado, que é a lei da censura, né? De querer decidir o que é fake news. Daqui a pouco você vai dizer, a gente vai falar aqui sobre a Escola Sem Partido, e eles vão dizer, é fake news dizer que os professores doutrinam, é fake news. Aí derruba a nossa live, a plataforma é obrigada a tirar a gente do ar. Você está entendendo? O risco é gigantesco. É por isso que a gente não pode esmorecer, nós temos que ir para cima. A minha tática é o contrário, não é recuar. A minha tática é ir para cima, mostrar esse absurdo. Por isso que essa live é tão importante. Voltando para você. Você não acha que ele se desinteressou da pauta do Escola Sem Partido? Então, você acha que é a estratégia dele e que ele vai retomar isso? Eu não acho que... Ou ele se desinteressou? Eu esqueci de falar uma coisa. Não, eu não acho que ele tenha se desinteressado. Houve aí também um parecer jurídico do atual ministro da Justiça, então, AGU, que fez um parecer na tal... foi a DIN, né? A DIN, a DPF. A DPF. E que o então advogado-geral da União, que é evangélico, entendeu pela incompetência do município para proibir a ideologia de gênero. E eu conversei com o Bolsonaro sobre isso, eu mostrei para ele, falei, isso é um absurdo. E ele falou, não, está aqui o parecer. Esse tema, isso aqui é legislar sobre educação. Eu falei, presidente, isso não é legislar sobre educação. Ele, não, está aqui, não pode. Então, nós vamos fazer a lei federal. Foi aí que ele falou que ele ia mandar a lei. Ele não se desinteressou, mas o AGU o convenceu de que esse é um tema que só pode ser legislado pela União. O próprio AGU convenceu o presidente disso.
E agora nem mais pela União. Segundo o Supremo, não vai poder. Sobram as redes sociais, Bia. Como eu disse, e você sabe, e as pessoas que estão ouvindo a gente aqui sabem, todos os direitos que o Escola Sem Partido defende já estão na Constituição Federal. As pessoas apenas devem ser, as famílias e os estudantes, devem ser conscientizados. E nenhuma ferramenta é melhor para isso do que as redes sociais. Veja bem, até o direito de gravar as aulas já existe. Se o presidente Bolsonaro usasse as suas redes sociais, o poder que ele tem, o poder de influência que ele tem, para dizer aos alunos, olha, para dizer aos pais dos alunos, vocês têm direito de saber o que seus filhos estão aprendendo. Orientem seus filhos a gravar as aulas, para que vocês saibam o que eles estão ouvindo dentro de sala de aula. O professor pode estar falando mal do político que vocês apoiam. Pode estar enfiando minhoca na cabeça dos seus filhos. Vocês precisam saber disso. Porque senão daqui a pouco o seu filho vai ter vergonha de você. Seu filho vai dizer que você é homofóbico, que você é imbecil porque votou no Bolsonaro, é nazista, é fascista. Miguel, aquele vídeo que você postou, que eu vi hoje no seu Twitter, daquele pessoal dançando, vai para a rua, deita no chão, aquele vídeo em que eles falam que eles querem desconstruir todos os valores, que Jesus é isso, que não sei o quê. Aquilo é o que acontece com os adolescentes. Eles, sob a influência dos colegas e dos professores, é aquilo que acontece, eles vão se perder completamente. E olha, eu conheço mães que, conversando comigo, já choraram porque perderam seus filhos para professores doutrinadores e não conseguem recuperar. E ainda não procuram ajuda do Ministério Público e só recebem a porta na cara. O José Garotti está dizendo aqui o seguinte, no nosso superchat: o presidente precisa retirar as algemas mentais que o STF impôs a ele. Precisa lutar ombro a ombro com seus eleitores e parar de esconder através da tirania do STF e tomar alguma ação contra eles. Obrigada, José Garotti. Obrigada aqui pelo superchat. Quero pedir ao pessoal que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, toque no sininho. E é o seguinte, eu acho que a gente sabe que o presidente ele dá muita importância às redes sociais. E eu acho que nós aqui, as redes sociais, podem ajudar nesse trabalho, viu, Miguel? De começar a cobrar isso do presidente. Bia, eu vou conversar com ele. O que eu noto é o seguinte, Bia. É importante, porque o pessoal das armas, está falando uma coisa, quando no início do governo ele editou um decreto que o Bené Barbosa achou ruim, o pessoal das armas achou ruim, eles caíram no pau, mas meteram malho em cima do decreto. E o presidente voltou atrás e fez outro decreto, melhor. Tudo bem que a Câmara foi lá, com o decreto legislativo, suspendeu, mas o presidente fez. E eu acho que a gente podia se unir mais também aqui e pressionar, começar a cobrar, entendeu? Porque essa coisa jurídica que o André Mendonça escreveu é uma bobagem. Então, eu queria que você explicasse isso para o pessoal, por que não é competência da União legislar sobre isso. Eu vou explicar, sim, mas antes eu quero dizer uma coisa. O Bolsonaro é um líder. Além de ser o chefe do Poder Executivo da União, além de ter uma infinidade de servidores públicos, inclusive dentro do MEC, né, que estão sujeitos ao seu comando, ele tem uma liderança, ele exerce uma liderança enorme sobre os políticos brasileiros, sobre os políticos conservadores. Quando o Bolsonaro silencia a respeito desse assunto, Bia, como ele tem silenciado, ele está transmitindo, ele está emitindo um sinal. Ele está emitindo não é um comando, mas é um sinal forte, como se ele estivesse dizendo, não falem disso. Eu não estou falando, vocês não vão falar. E é assim que as pessoas interpretam o silêncio do Bolsonaro a respeito desse assunto, Bia. É como se esse assunto tivesse perdido importância. Esse assunto agora, ideologia de gênero, não tem mais importância. Todo mundo para de falar nisso. O político, ele olha sempre para o líder. Ele está olhando para o líder. O que o líder está fazendo é o que ele vai fazer. Se o Bolsonaro pautar esse tema de novo, chamando a atenção da população para os seus direitos, chamando a atenção dos pais, para que fiquem de olho na educação dos seus filhos, para que fiscalizem,
para que mandem filmar se esse tema for recolocado na pauta do debate, Bia. Essa situação muda, porque os pais saberão os caminhos, os pais vão descobrir os caminhos. Nem que seja a conversa pessoal com o diretor da escola, a conversa pessoal com o professor. Os alunos vão saber o que fazer, as redes sociais têm muito poder. A exposição dos abusos nas redes sociais, isso inibe essas práticas. Se os professores souberem que os alunos estão gravando as aulas, eles vão se comportar, eles vão se controlar. E o que nós queremos é isso, nós não queremos mudar a ideologia de ninguém. O professor pode odiar o Bolsonaro e continuar odiando. Ele só não pode usar a sala de aula para promover esse ódio. Isso é ilegal e sempre vai ser. Diga ao Supremo o que disser. Por que os estados e os municípios podem legislar podem proibir a ideologia de gênero nas suas próprias escolas? Por quê? Porque ideologia, nenhum ente público, nenhuma escola pública pode promover ideologia. É simples. Assim como escola pública não pode promover religião, exceto em aula de ensino religioso, que a matrícula é facultativa. Agora, digamos, estudar a temática de gênero, sob diversas perspectivas, inclusive a biologia, para mostrar que essa teoria, ela é contestada, isso é legítimo. É preciso saber apenas se um aluno de 10 anos de idade tem condição de entender esse assunto. Na minha opinião, não tem. É evidente que não tem, porque ele não tem formação em biologia, não tem formação em antropologia, em psicologia, nas disciplinas que são necessárias para que ele possa entender aquilo. Agora, quando o Supremo libera a análise dessa matéria, ou o ensino dessa matéria, na educação infantil, no ensino fundamental, que tipo de conteúdo os alunos vão receber, Bia? Nós sabemos. É pura ideologia feminista e LGBT. Nisso se resume a ideologia de gênero, ou a temática de gênero, que vai até a educação infantil e o ensino infantil, ou a educação infantil e o ensino fundamental e médio. É puro clichê do movimento feminista e do movimento LGBT. Então, é claro que isso é ideologia, e é claro que os municípios e os estados têm competência para impedir isso nas escolas. Por quê? Porque isso é ilegal. E todo ente público tem o dever de impedir a prática de atos ilegais dentro das suas escolas. Artigo 23, inciso 1º da Constituição. É competência comum da União, dos estados e dos municípios zelar pela guarda da Constituição e das leis. Ora, se um professor pode usar a sala de aula para ficar martelando ideologia de gênero na cabeça dos seus alunos, ele está violando a liberdade de consciência e de crença dos alunos, que é um direito constitucional. E ele está violando, por exemplo, o direito dos pais sobre a educação dos filhos. Ele está praticando o ato de alienação parental, que é ilegal. Então, o município e o Estado podem ser processados se o pai entender que o seu filho foi vítima de uma conduta abusiva por parte dos professores. E lavagem cerebral é conduta abusiva. Então, os estados... É uma pena que o então advogado-geral da União já foi logo entregando ouro para o Supremo. Já foi logo abrindo mão de um fundamento importante. Não que isso tivesse sido relevante, o Supremo ia declarar inconstitucional de qualquer jeito, entendeu? Mas ele ainda entregou. Na época, foi uma lei até esse parecer foi dado contra uma lei de Londrina. O Felipe Barros ficou muito chateado com isso. Extremamente chateado. Mas, enfim, a situação que nós temos é essa agora. Nós precisamos conscientizar as famílias e os estudantes sobre o que é a doutrinação, mostrar que isso é uma prática abusiva e que os estudantes não são obrigados a aceitar isso, que eles devem denunciar, que eles podem filmar e gravar as aulas. Mandem depois para a Escola Sem Partido, nós vamos publicar. O que for abusivo e de interesse público, nós vamos publicar. Podem mandar para a gente. Perfeito, Miguel. É isso mesmo.
Gente, nós não podemos permitir, acima de tudo, nós somos pais, mães, a obrigação e o dever de cuidar dos nossos filhos é nossa. A gente não transfere isso para o Estado. Então, ainda por cima, tem assim uma usurpação do nosso dever, do nosso direito como pais. O Estado, ele não precede as famílias. O Estado, nós temos que botar limite na atuação do Estado quando se trata de entrar dentro da nossa casa, de entrar dentro da nossa família, da nossa intimidade, da nossa consciência. Esse tal desse politicamente correto também, quer dizer, é um conjunto de medidas, um conjunto de coisas que eles fazem, né? E que é uma coisa que vem, não é só no Brasil, isso aí acontece em vários locais do mundo, outros países têm o mesmo problema que tem aqui no Brasil também, de doutrinação. Nos Estados Unidos existe isso, e o Trump tem levantado sua voz contra isso. Esses dias o Trump fez um discurso falando que não vai permitir a doutrinação, por causa dos Black Blocs, ele falou que não ia permitir a doutrinação com as crianças. Eu vibrei com o discurso do Trump. Eu quero ver o Bolsonaro fazer um discurso desse aqui também. A gente sabe que a situação do Bolsonaro aqui, tem gente que falou, Bia, não é hora dele fazer isso, senão o Supremo vai mais para cima. Gente, eu já sou investigada em 2 inquéritos no Supremo, tá? Sem ter cometido nenhum crime, nenhum abuso. A única coisa que eu faço é defender a liberdade. Então, por Bia, isso eu sou investigada. Se a gente for ficar com medinho, a gente já perdeu essa guerra. Fala, Miguel. Não, eu só quero dizer o seguinte, você falou, não podemos deixar o Estado, né, invadir a nossa intimidade, as nossas famílias. Deixa eu dizer uma coisa, não é o Estado que está fazendo isso. São os agentes do Estado. E eles estão fazendo isso com os seus valores e não com os valores da lei. Eles é que estão fazendo, eles estão querendo impor os seus valores aos nossos filhos. O Estado brasileiro, Bia, que fala por meio do parlamento, que fala por meio da Constituição, respeita as famílias. Quem não respeita as famílias são os professores militantes. E é a mão deles que nós temos que amarrar. O Estado não está fazendo nada de errado, não. São seus agentes. Miguel, quando eu falei o Estado aqui, obviamente eu não estou falando do Executivo, até porque o Bolsonaro... Não, mas há o município, mas tem o Supremo, e é Estado também. Poder Judiciário, qualquer organização, é o Estado. Mas, enfim, isso aí é o de menos. Não, mas eu estou dizendo apenas o seguinte, a pauta de valores que está sendo enfiada na cabeça dos nossos filhos não está prevista em nenhuma lei, Bia. Nada. Está previsto, é a agenda dos movimentos de esquerda, sobretudo do movimento feminista, hoje, né? Do movimento feminista e do movimento LGBT, além, é claro, das pautas tradicionais da esquerda, o socialismo, igualitarismo radical e coisas do gênero. Mas estão quebrando a espinha da família. Em resumo, estão quebrando a espinha da família. Isso, e nós não podemos deixar. Hoje eu assisti a posse, eu não fui pessoalmente, mas eu assisti a cerimônia de posse do novo ministro da Educação. E eu irei conversar com ele na semana que vem. Deixa ele tomar pé. Hoje ele chegou, amanhã ele vai trabalhar. Semana que vem eu irei lá e um dos assuntos que eu vou tratar com ele é o Escola Sem Partido. Eu quero saber qual é a opinião dele sobre isso. Eu quero saber o que ele vai dizer sobre isso e o que ele pretende fazer sobre isso, porque ele pode ser um aliado nosso, Miguel. Ele é uma pessoa conservadora, um evangélico. Eu espero que a gente possa contar com ele, porque até agora, infelizmente, a gente não contou, né, com o MEC nessa luta, não do jeito que a gente esperava. Concordo. Só posso dizer isso. Bom, eu estava só... Você tinha falado sobre aquela decisão proferida, agora no caso das universidades. Eu só quero rememorar, não sei se as pessoas possivelmente não acompanharam isso. Na última semana da eleição de 2018, os partidos de esquerda, que já estavam antevendo a vitória do Bolsonaro, o PT e os seus partidos da sua coligação,
resolveram investir tudo na propaganda eleitoral dentro das universidades. Foi no Brasil inteiro, foi assim uma invasão de panfleto, de carro de som, de tudo, dentro de universidade. E é claro que o pessoal do outro lado, né, que estava do lado do Bolsonaro, começou a chiar, começou a reclamar. E começaram a reclamar para quem? Para a Justiça Eleitoral. Porque desde sempre, é proibido fazer propaganda eleitoral em bens públicos. Em bens públicos. E universidade pública é bem público, né? E também em bens de uso comum. E a universidade particular é um bem de uso comum. Então, não pode ter propaganda eleitoral, nunca pôde, tanto em bem público como em bem de uso comum particular. Sempre se entendeu assim. Sempre se entendeu assim. E, naturalmente, os juízes eleitorais que foram procurados mandaram as suas equipes de fiscalização para ver o que estava acontecendo na universidade, e as equipes de fiscalização constataram efetivamente que estava havendo propaganda eleitoral irregular dentro das universidades, né? E aí, o que eles fizeram? Eles mandaram apreender esse material de propaganda eleitoral e também mandaram suspender a prática de atos políticos dentro das universidades, usando o patrimônio público. Foram essas as decisões dos juízes eleitorais, cumprindo rigorosamente a lei das eleições. Muito bem. Os sites de esquerda começaram a publicar que estava havendo cerceamento da liberdade de expressão, censura na universidade, etc, etc. E começaram a atacar os juízes eleitorais. O que fez a Débora Duprá? A Débora Duprá fez uma nota pública denunciando isso, o ataque à liberdade de expressão nas universidades. Isso aconteceu no dia 26 de outubro de 2018. No dia 26 de outubro de 2018, a Raquel Dodge entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi distribuída para Carmen Lúcia, relatora da ação. E no mesmo dia, no dia 27, ela deu a liminar para suspender as decisões dos juízes eleitorais que haviam determinado essas providências nas universidades. 2 dias depois da eleição, no dia 30 de outubro, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão da Carmen Lúcia. Decisão unânime do plenário. Acontece o seguinte, Bia, tanto no julgamento desse referendo, no dia 30 de outubro, como no julgamento de mérito, que aconteceu agora em maio, a ministra Carmen Lúcia ocultou da sua decisão, que foi a base do acorda, foi a base da decisão, ela ocultou do seu voto a justificativa apresentada pelos juízes eleitorais para determinar essas providências. O que era um documento fundamental. Era a base da queixa que se fez contra o juiz. O juiz, alguém chega e diz, juiz, você está fazendo uma coisa errada. E o juiz chega, não, peraí, eu estou cumprindo a lei. Então eu quero ler aqui o que eu fiz na minha live, vou fazer aqui agora. Eu quero ler a decisão de um dos juízes eleitorais, o juiz eleitoral de Campina Grande, as informações que ele prestou ao Supremo Tribunal Federal, Bia, antes do julgamento do mérito dessa ADPF. Então, esse juiz ficou muito chateado com a forma como a ministra Carmen Lúcia se referiu às decisões que foram proferidas por esses juízes eleitorais. Esse juiz disse o seguinte, ele está narrando essas informações foram prestadas ao Supremo Tribunal Federal para informar o Supremo que tipo de abuso, que tipo de atos estavam sendo praticados dentro da universidade. Então, olhem só o que diz esse juiz eleitoral. Segundo a representação do delegado federal Rodrigo Augusto de Carvalho Costa, em 24 de outubro de 2018, compareceram à Delegacia de Polícia Federal em Campina Grande o professor e coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Alexandre Magno da Nóbrega Marinho, e o estudante Jackson Matheus Pinheiro Oliveira, os quais relataram, então era um professor da universidade e um aluno, os quais relataram fatos que apontam para a violação da lei, que apontam para a prática de crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. O coordenador do curso de Medicina apresentou um panfleto entregue na sala de aula, acompanhado de gravação em áudio de atos praticados na Universidade Federal de Campina Grande
por um grupo identificado como sendo de professores daquela autarquia, durante o expediente normal, praticando, em tese, propaganda eleitoral ilícita dentro da referida instituição educacional. Atos esses praticados nas demais salas de aula e no interior do campus, sempre objetivando enaltecer candidato de sua preferência. Qual seria esse candidato? Naturalmente, o Fernando Haddad. Houve ainda a verificação no áudio gravado, juiz falando para Carmen Lúcia, falando para os ministros supremos. Houve ainda verificação no áudio gravado de condutas contra a honra do professor que ministrava a aula, fulano de tal, que teria sido ofendido na sua honra, assim como de agressão sofrida pelo mesmo por integrantes da manifestação no interior da universidade. Veja a briga, Bia, lá dentro, ofendendo opositores, ofendendo adversários. Quer dizer, a maioria, essa maioria de professores, pelo menos desses militantes, atacando e ofendendo aqueles professores que não queriam ver essa propaganda dentro da faculdade. Então, continua aqui. Diz o juiz, palavras do juiz, veja-se a gravidade dos fatos relatados pela autoridade policial. Abre aspas. Na gravação, verifica-se que os professores Tiago Romeu de Souza, José Bezerra de Araújo e Ângela Maria Metre Tejo, além de uma outra ainda não identificada, realizaram na manhã de ontem, 23 de outubro, atividade de cunho político-partidário dentro da sala de aula do curso de medicina, diante dos alunos, os quais ouviram pedido de voto explícito no número 13, que seria do candidato Fernando Haddad. Ao ouvir o áudio gravado no CD-ROM, verificamos que tanto o professor Tiago Romeu de Souza quanto o professor José Bezerra de Araújo fizeram ameaças aos alunos, ao dispor que, se o outro candidato, Bolsonaro, fosse eleito, ele cobraria mensalidade dos alunos e aqueles mais humildes não teriam como continuar na Universidade Federal de Campina Grande. E também, veja isso, e também o professor José Bezerra ameaçou os alunos de que eles poderiam ser torturados, como ele próprio teria sido. Quer dizer, Bolsonaro vai torturar os alunos. Miguel, olha só. Isso daí é exatamente o que querem, o que eles acusam de fake news, só que só acusam quando é do nosso lado. E agora o Bolsonaro está respondendo a, parece que 5 ações no TSE para cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, porque ele teria ganhado as eleições por causa das fake news. Bolsonaro ganhou as eleições apesar das inúmeras fake news que fizeram contra ele, as inúmeras mentiras. Vamos ver aqui, fake news sendo desinformação. Olha o que é isso. Dentro de uma universidade, um professor falando isso para os alunos. O professor é alguém que costuma ter credibilidade perante os alunos. O mais incrível, Bia, é que os juízes relataram isso. Por isso é que eu digo, pessoal, eu chamei essa decisão do Supremo de farsa, porque esses fatos jamais poderiam ter ficado fora do documento, da decisão. O Supremo poderia até ter chegado a uma outra conclusão, mas ele não podia ter escondido esses fatos que eu estou lendo. Vocês só sabem disso. Quem ler a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nesse caso, não conhecerá esses fatos. Porque esses fatos não estão documentados na decisão. Não foram transcritos, essas informações não estão lá. Então, continua aqui o juiz de Campina Grande. Ademais, os depoimentos apresentaram uma conduta gravíssima que aponta para o fato de professores da Associação de Docentes da Universidade Federal de Campina Grande estarem entregando panfletos dentro da Universidade Federal de Campina Grande e dentro das salas de aula, as quais estão sendo visitadas por eles em diversos cursos da referida universidade, contendo a terminologia ele não, que de forma pública e notória está sendo atrelada a quem não apoia o candidato presidente Jair Bolsonaro. Continua o juiz. Ante a gravidade do fato... Gente, porque isso aqui é um juiz profissional, é um magistrado de carreira. Não é um politiqueiro, ele está lá para aplicar a lei, esse juiz de Campina Grande. Então, ante a gravidade do fato relatado e com fundamento no exercício do poder de fiscalização que é dado aos juízes eleitorais para evitar práticas nocivas e comprometedoras do processo eleitoral,
tudo com o intuito de manter a igualdade de oportunidades entre os concorrentes, que é um princípio da lei eleitoral, a igualdade de oportunidades entre políticos que disputam os cargos, né? Foi concedida, diz ele aqui, medida cautelar de busca e apreensão para obstar a reiterada conduta de violação à lei eleitoral na referida instituição, situação que se repetia cotidianamente nos dias anteriores à medida restritiva. E esse juiz aqui deveria receber um prêmio, porque ele agiu no estrito cumprimento da lei. Mas o Supremo Tribunal Federal rasgou essa decisão. Diz que essa decisão não vale nada. Por quê? Porque existe autonomia universitária dentro das universidades, que as universidades possuem autonomia. Mas o Supremo Tribunal Federal, na verdade, está falando autonomia, mas ele quer dizer soberania. O que o Supremo reconheceu às universidades foi soberania. Porque autonomia supõe que a lei brasileira seja aplicável dentro das universidades, no caso, a lei eleitoral. Agora, se o Supremo disse que a lei não se aplica às universidades, então, na verdade, o que ele reconheceu foi a soberania, como se fosse um Estado estrangeiro, um país estrangeiro. E daí por diante, Bia, e todos os juízes que prestaram informações ao Supremo, e essas informações não foram lidas, não constaram da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que quem ler a decisão não terá conhecimento desses fatos, né? Todos os juízes relataram fatos graves, tão graves quanto este que eu estou mencionando aqui. Então é isso, pessoal. O Supremo abriu as portas para a propaganda política e eleitoral dentro das universidades, sabendo, evidentemente, que a única corrente política que está em condições de usar a universidade para fazer essa propaganda é a esquerda. Se as universidades estivessem nas mãos dos conservadores, teria sido essa a decisão do Supremo Tribunal Federal? O que você acha, Bia? Miguel, tendo em vista que hoje as decisões do Supremo são feitas com base em quem requer a decisão e não com base na lei, é evidente que não, né? Que a resposta é não. Caso nós tivéssemos conservadores dando aula nas universidades, indo lá para fazer campanha a favor do Bolsonaro, evidentemente que o Supremo não teria dado essa decisão. Até porque, né, a gente vê, por exemplo, a gente teve uma manifestação do ministro Barroso, que agora é o presidente do TSE, dizendo que a gente precisa combater as fake news e precisa dessa lei, sabe para quê? Para impedir que se repita o que aconteceu no Brexit, nas eleições americanas. Tem que acabar com esse tipo de desinformação. Eu até comentei isso com você. Na universidade, tudo bem, né? Se não é progressista, né? Se a ideia que prevalece não é a progressista, foi fruto de desinformação e fake news. Não é porque o povo pode ser conservador e querer eleger um presidente conservador ou querer ir contra, né, a União Europeia. Não, o povo foi enganado pelas fake news. Então, é isso. É bem lamentável. O Andrew Runner está dizendo aqui, o que a Uni faz dentro da sala de aula nas universidades é o mesmo, deixa eu ver aqui, é o mesmo que o sindicato faz dentro das empresas. É isso mesmo. E não pode fazer, é ilegal. É ilegal, isso é propaganda eleitoral. Em época de eleição é ilegal, porque é propaganda. E fora de época de eleição, viola o princípio da impessoalidade. Nenhum movimento estudantil pode entrar numa sala de aula para fazer propaganda política. E nem para obrigar os alunos a escutar o que eles estão dizendo. Então, tudo isso é ilegal, gente. Só que a lei brasileira não se aplica. Ela só se aplica quando é para prejudicar o lado do mal, né? Os fascistas, né? A esquerda, assim como o Lula tinha, o Lula era inimputável, Bia. A esquerda é inimputável. Aquilo que a esquerda faz, ela não responde por aquilo que ela faz. É inimputável. E não é só a esquerda. É a esquerda e também é o pessoal que está no esquema. Não, vamos chamar aí de New Left, né? New Left. Quero dar aqui o exemplo do que aconteceu, o que está acontecendo conosco.
Essa história de fake news, que nós estamos sendo acusados de gabinete do ódio, isso e aquilo, a dona Joyce foi pega com a boca na botija, entendeu? Vi áudios dela falando com os funcionários dela, com os assessores, para criarem perfis, para atacarem os adversários. Eu levei isso ao PGR, ao Supremo, ao Conselho de Ética, à CPMI das fake news, peticionei em tudo isso, levando e mostrando, e cadê a dona Joyce aí? Então, o que acontece é o seguinte, dependendo de que lado nós estamos, nós seremos punidos por uma lei que não existe. E dependendo do lado em que eles estão, que alguém esteja, a pessoa não será punida por leis que existam. É isso que está acontecendo no Brasil, gente. É inacreditável. Eu nunca pensei, com a vitória do Bolsonaro, que nós pudéssemos viver uma coisa como essa. Não que eu achei que fosse fácil. O professor Olavo sempre disse, né, que não seria fácil porque não havia uma base. Tal. A gente sabia que ia ser difícil, mas dessa forma aqui já ultrapassou o que a gente podia imaginar, até porque nós estamos vivendo aí a ditadura da toga, né? Então, 11 homens que mandam no executivo, no legislativo, em todos os cantos. Agora, nós não podemos deixar, hein, gente? Não é porque a gente está vendo isso acontecer que a gente vai se conformar e ficar com medo, não. Porque nós temos uma obrigação. No caso do Escola Sem Partido, a nossa obrigação é uma obrigação moral até. Porque trata-se dos nossos filhos. E se alguém aqui abrir mão da educação dos filhos, né, essa pessoa vai estar em dívida perante os filhos, perante a sua própria consciência para sempre. É o tipo da coisa, Miguel, é o tipo da coisa que não tem recuperação. Bia, eu quero dizer uma coisa. A gente não sei até quando a gente continua essa live, mas eu já quero dizer uma coisa. Não é o Escola Sem Partido que está na UTI. Quem está na UTI são os estudantes e as famílias. Quem está na UTI é a liberdade. Quem está na UTI é o princípio da impessoalidade. São coisas muito, muito importantes para uma democracia. Isso tudo, Bia, está em risco. Como eu disse aqui nessa postagem que eu fiz hoje, falta menos de um mês para o STF acabar oficialmente com o direito dos estudantes à impessoalidade. Os estudantes são usuários de serviços públicos, eles têm direito à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo. Por que eu digo laicidade, Bia? As escolas não podem, evidentemente, ficar promovendo a crença religiosa de ninguém, mas o que eles estão fazendo é atacar as crenças religiosas. Isso também viola o princípio da laicidade. Tanto promover, como denegrir e atacar, ridicularizar. Então é isso que estão fazendo dentro das escolas. E é por isso que isso viola o direito à laicidade do usuário, que é o estudante, que são as famílias. O Supremo está há um mês de acabar com o direito dos estudantes ao pluralismo de ideias. Só as ideias da esquerda serão apresentadas. E nenhum professor vai ser cobrado por isso, para apresentar o outro lado. Por que ele não vai ser cobrado, Bia? Porque o Supremo vai dizer que ele tem liberdade de expressão. Se eles têm liberdade de expressão, eles não precisam ficar falando do pluralismo, mostrar o outro lado. Porque a liberdade não, eu falo o que eu quiser. Eu não vou ficar mostrando aquilo que eu discordo. Ou então, se ele mostrar, ele vai distorcer, ele vai ridicularizar. É um outro direito do aluno que está sendo violado, desde que o Supremo reconheça que os professores têm direito à liberdade de expressão em sala de aula. E, finalmente, a liberdade de consciência e de crença dos alunos também não vai valer um centavo, porque o aluno tem que ficar escutando o professor. O aluno, a presença dele é obrigatória. E o professor fala o que quiser, o professor começa a dizer que a religião dele não vale nada, ele fica lá que nem um idiota, escutando o professor atacar, denegrir a religião dele. E chega uma hora, Bia, que ele acaba acreditando nisso. Que ele acaba acreditando que o político no qual o pai e a mãe dele votaram é nazista, é fascista. Miguel, lembra de um caso, estou me lembrando aqui, só que eu não lembro muitos detalhes, de uma menina que chegou em casa chorando porque a professora, alguém falou
que a mãe dela, né, tinha votado num... Não, eu vou contar a história. A menina chegou em casa e contou, chorando, né? E a mãe, por que você está chorando? Não, porque a minha professora falou, a menina tinha 9 anos de idade, a minha professora falou que quem não votava na Dilma, isso foi em 2010 lá, quem não votava na Dilma era imbecil. Foi em 2014, eleição do... Quem não votava na Dilma era imbecil. Aí ela disse assim, mamãe, eu fiquei com vontade de chorar e de dizer que você não é imbecil, mas eu fiquei com medo da professora brigar comigo. É isso, o nome disso, pessoal, é alienação parental. No caso dessa menina, não funcionou, porque ela tinha 9 anos e amava a mãe, tinha confiança cega na mãe. Mas se ela tivesse 13 anos, ela já ia chegar em casa chamando a mãe de imbecil, porque a mãe votou não votou na Dilma. Isso é alienação parental. Conscientizem-se dos seus direitos. Vocês não podem permitir que isso aconteça. É muito triste o que está acontecendo, Bia. E eu não vejo as lideranças no Brasil dando atenção a isso, a começar pelo presidente da República. E o presidente da República ele lidera todo mundo. É uma lástima que isso esteja acontecendo. Não precisa de política pública. Não precisa aprovar lei. Eu já disse e repito, se o Bolsonaro abraçar essa causa, com o poder que ele tem, com a liderança que ele tem, não estou falando do presidente da República, estou falando do Jair Bolsonaro, o líder político que ele é. Se ele abraçar essa causa, Bia, a doutrinação acaba em menos de 1 ano. Porque as famílias vão estar ligadas. O problema é que as famílias não sabem o que está acontecendo. O Escola Sem Partido faz o possível e o impossível, mas nós atingimos 400, 300 mil pessoas. Não é nada isso. O Bolsonaro sozinho atinge 20 milhões. Ele pauta o debate. Ele expõe tudo isso. Não há Supremo Tribunal Federal que consiga vencer essa força política. Se a sociedade abraçar essa causa. A sociedade precisa saber, os pais amam seus filhos, mas eles não sabem que seus filhos estão em perigo. Os pais são capazes de dar a vida pelos seus filhos, se eles souberem o que está acontecendo, mas eles não sabem. O pai deixa o filho na escola, acha que está tudo bem. Alguém precisa tocar a sirene. E eu estou fazendo isso, Bia. Eu estou há 15 anos, 16 anos que eu estou gritando. Estou gritando agora aqui também. Mas a minha voz é muito pequena, a minha voz é baixa, eu não consigo atingir. Eu não tenho plataforma para falar. Mas o Bolsonaro tem. Ele lidera, ele arrasta um número enorme de pessoas junto com ele. Porque ele é um líder. E olha, nós estamos na iminência de sofrer uma derrota de proporções gigantescas. Vai ser muito difícil reverter isso. Nós precisamos trabalhar desde agora. Miguel, tem uma pessoa aqui, que eu não sei se é iludido, que é Serve Bem, o nome aqui. Serve Bem, corretora. Aqui, ó. Ela já falou assim, Ministério Público, você não precisa de lei, então basta o Ministério Público atuar. Você está certa. Aliás, você estaria certa se o Ministério Público não tivesse totalmente cooptado. Miguel, conta só a historinha aí do Sul, do promotor lá, que... Essa agora que você teve que mover é uma representação... Então, é um promotor, é um procurador da República lá do Rio Grande do Sul, que entrou com uma representação contra mim, que, na verdade, ele abriu um processo administrativo por causa de um tweet que eu fiz. Esses procuradores da República, gente, têm uma atuação política notória, flagrante, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro do Ministério Público. Mas ele fez uma convocação, alguma coisa, ele fez um convênio. Ele fez um termo de cooperação para receber denúncias de assédio contra professores. Quer dizer, isso que a Escola Sem Partido faz, Bia, eles chamam de assédio. Essa exposição, para mostrar o que eles estão fazendo, né, os abusos que eles cometem, eles chamam isso de assédio. Então, foi justamente isso. Ele abriu ele primeiro fez um termo de cooperação com sindicato, associação de professores, só com professores.
e todo gente de esquerda, né? Sindicato de esquerda, associação docente de esquerda, para receber denúncias contra professores, né? Então é um absurdo, é tudo um absurdo. Mas a sociedade tem mais força. A sociedade tem mais força. E olha, e dentro do MP, e dentro da magistratura, ainda há, vamos dizer, aqui e ali, ainda há promotores e juízes que têm consciência. Você participou de um programa ou entrevistou? Ah, não, você publicou aquele juiz do TRF de São Paulo, Fábio Prieto, sensacional. Excelente, um juiz assim com uma visão, um democrata, porque ele sabe que ele não tem poder, não foi eleito, né? Ele sabe que juízes não são eleitos, né? E que, portanto, não podem praticar atos que não violar a lei para aplicar as suas próprias ideias. É absurdo isso, absurdo. Então tem gente boa. Eu acho, Bia, que é menos de 50%. Eu diria hoje que 60% do MP ou 70% do MP, sei lá, e da magistratura já. Mas tem lá 20%, 30%. A gente precisa confiar nessas pessoas. Mas tudo passa pela conscientização. É preciso que as famílias, primeiro, que elas saibam que seus filhos estão em perigo. Segundo, que elas saibam que elas têm direito. É o direito, repito, à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo. E o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Por exemplo, nós temos uma lei, a lei de alienação parental, que pode ser usada. É evidente, Bia, se um professor começa a atacar em sala de aula, começa a dizer que o político no qual o pai do aluno votou é um imbecil, ou é corrupto, ou é fascista, é claro que isso cria um conflito entre aquela, ou pelo menos é possível que venha a criar um conflito entre o estudante e o seu pai, e os seus pais, não é verdade? Este conflito é uma forma de alienação parental, porque ele faz com que o filho perca a confiança no seu pai. E se o filho não confia no pai, como é que ele exerce autoridade sobre ele? Mas o intuito deles é exatamente acabar com a confiança dos filhos. Mas a lei está do nosso lado. Mas eu te pergunto, alguma vez você já usou essa lei como fundamento de algum pedido aí do Escola Sem Partido? Em alguma das várias ações? Nós estamos usando essa lei, por exemplo, num caso de caçador, nós estamos processando o Estado de Santa Catarina, nós usamos a lei da alienação parental. Mas, olha, não tem literatura sobre isso, não tem doutrina sobre isso. Agora, se você ler o artigo 2º da lei de alienação parental, você não tem dúvida nenhuma de que a doutrinação, que a gente chama de doutrinação, pode configurar um ato de alienação parental. E causa dano moral. No artigo 3º é muito claro que o ato de alienação parental provoca dano moral em relação à criança e ao adolescente. Certo. Bom, Miguel, nós já estamos aqui há 1h12. Está sendo muito, muito interessante, importante. Acho que você está elucidando muito a questão, e aquelas pessoas que não conheciam muito bem ainda o tema estão podendo conhecer, né, ter uma boa noção do que está acontecendo. Então, assim, como a gente já está para encerrar, e eu quero já dizer aqui, fazer um compromisso com você eu quero levar você para conversar com o ministro da Educação. Eu vou conhecê-lo, quero conversar e gostaria de levá-lo até ele, Miguel. E quero voltar a falar com o presidente da República sobre esse tema, que eu já conversei algumas vezes, mas vou voltar a conversar com ele também. Porque nós temos essa deadline aí, que é essa ação, esse julgamento do Supremo dia 14 de janeiro. Esse não é um assunto do MEC. Esse não é um ministro da Educação. O Ministério da Educação pode fazer algumas coisas, mas isso não é um assunto de política pública. Isso é um assunto de política. Quem vai resolver esse problema se chama Jair Messias Bolsonaro. Só ele pode resolver esse problema hoje no Brasil. Mas ele precisa abraçar a Constituição, abraçar o princípio da impessoalidade, o princípio da laicidade e defender isso com unhas e dentes. É a única chance que nós temos.
defender o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Não é o MEC que vai cuidar. O MEC pode sim fazer algumas coisas. O MEC pode, por exemplo, Bia, como nós já havíamos sugerido ao ministro Weintraub, eu e você fomos lá, eu perdi meu tempo, não sei como é que foi você, mas eu perdi meu tempo ao ir até lá, sugeri ao ministro da Educação que crie uma comissão para investigar o fenômeno da doutrinação nos últimos 30 anos. Porque as universidades não vão fazer isso. Não se iludam. A universidade, é a mesma coisa, esperar que a universidade investigue a doutrinação é a mesma coisa que esperar que a máfia investigue os seus crimes. A máfia não vai investigar, mas o MEC pode investigar. O que seria ótimo se acontecesse, mas não é o essencial, porque seria um trabalho de longo prazo. Nós temos uma deadline aqui, em menos de um mês, esse assunto vai estar, o Supremo vai bater o martelo. E a sociedade precisa ser conscientizada para reagir, para não cair nessa esparrela, nessa mentira e nessa farsa que vai se repetir, a mesma farsa que aconteceu no julgamento da propaganda política e eleitoral nas universidades, deve acontecer agora no julgamento dessa ação de Alagoas. Eu estou só esperando para ver o que vai acontecer. Interessante que na época aí dessa ação eleitoral, essa decisão, não houve, né? Pelo visto, não houve embargos de declaração por parte nada. da AGU. A AGU nem sustentou. A AGU nem sustentou. Teria sido inútil, eu reconheço. Mas o fato é que a AGU nem foi lá. Não sei se distribuiu memoriais, duvido muito. Ô, Bia, sabe quando... Bom, não vou falar, deixa. Bom, pessoal, de qualquer forma, Miguel, eu vou conversar com o ministro da Educação, eu quero, porque eu acho que alguma coisa pode ser que ele possa ajudar, sim. Mas, vamos lá, mas certamente eu vou conversar com o presidente e chamar a atenção para esse julgamento do Supremo, que ele nem deve estar sabendo disso. Vai ser pá de cal. E mais uma coisa, me permita aqui. O julgamento dessa ação, na prática, é controle prévio de constitucionalidade, porque existe um projeto de lei no Congresso, você é autora dele. Eu falei exatamente isso. Eu falei isso. Ao julgar, embora não seja, tecnicamente falando, não é controle prévio, porque é uma outra lei de Alagoas, é uma outra lei, não é a própria lei que está... Não é o projeto de lei que está na Câmara que vai ser julgado pelo STF. Mas eles já aceitaram. O conteúdo é parecido. Não, e eles já falaram que ainda que o Congresso vote, eles já falaram isso. Então, realmente não tem condição, né? Aqui tem uma pessoa sugerindo, Miguel, que você vá ao Terça Livre, ao Pingo nos Is, para ser entrevistado, que eles têm uma audiência muito forte. Vamos ver se a gente faz isso também. Nós temos que atingir o povo em todos os casos, gente, para as pessoas saberem que essa decisão do Supremo ela está usurpando o nosso direito. Então, nós não temos que aceitar que nem cordeirinho manso, não. A hora que usurpa o nosso direito... Sabe quando é que vão me convidar para um programa como esse? Quando esse assunto voltar à pauta. E esse assunto, para voltar à pauta, é necessário que as lideranças políticas o recoloquem na pauta. Entendeu? Do contrário, ninguém vai dar atenção para isso. Eu até me admiro que a gente tenha aí 200 pessoas assistindo a gente aqui porque esse assunto saiu do radar das pessoas. 200 só não saiu do radar do Zé Dirceu. O Zé Dirceu continua dizendo que a pior ameaça que a esquerda vai viver é a escola sem partido. Aliás, o Zé Dirceu, eu devo reconhecer isso, quem dera a direita tivesse, pela escola sem partido, o mesmo respeito que o Zé Dirceu tem. É uma pena que, para a direita, o escola sem partido é bobagem, né? Mas, enfim. Só para você saber, nós estamos com 599 pessoas aqui pelo YouTube, no meu Insta com 197 e 2.200 pelo Facebook, 609 aqui pelo Insta agora. Então, nós temos quase 3.000 pessoas nos assistindo, e se cada uma de vocês aí que está nos assistindo compartilhar esse vídeo, falar para as pessoas e resolver se engajar nessa pauta, a gente já coloca esse assunto de volta aí no cenário político. Vão lá no Twitter, marquem o presidente. Vamos lá, gente, vamos trazer a pauta. Miguel, o dia do julgamento é 14 de agosto. Acho que é. É isso? Tá? Vamos falar nesse assunto. É o julgamento sobre a lei de Goiás, agora, do município. Alagoas. É o de Alagoas. Tá.
da lei de Alagoas, tá bom? Então, pessoal, vamos todo mundo aí colaborar, porque eu estou vendo que vocês estão muito interessados. Vamos colaborar aí conosco mesmo, porque a gente está trabalhando para a gente, em prol da gente mesmo, das nossas famílias. Colaborem com vocês mesmos, porque são seus filhos. Na verdade, Bia, a minha situação, a sua situação, nossos filhos estão criados. Né? Eu tenho meus netos, mas eu duvido muito que eles venham a ter esse problema, porque os meus filhos estão muito atentos a isso, entendeu? Nenhum deles vai deixar as crianças soltas. E o problema é que os pais ainda confiam na escola. Ainda confiam. E a escola foi sequestrada pelo PT, foi sequestrada pelo PSOL, pelos sindicatos, pelo movimento LGBT e pelo movimento feminista. E esse sequestro aconteceu de forma gradual, de maneira que os pais não perceberam que isso aconteceu. E eles estão mandando os seus filhos para um território que foi sequestrado pelos seus adversários. Você usou o melhor termo, Miguel, sequestrado. Tem aqui a Ellen Nunes Sampaio, que diz o seguinte: sou professora e já compartilhei no meu perfil, estamos juntos nessa. Obrigada, Ellen. Você é uma professora consciente. Então, que bom, nós temos muitos professores que apoiam a escola sem partido. Quem não apoia, né, não merece o título de professor, porque é doutrinador. E aqui o Christian também colaborando com o nosso superchat, dizendo o seguinte: a hegemonia da esquerda nas escolas não é só desleal, mas também prejudicial. Destroem o desenvolvimento do livre pensamento dos estudantes, as posições do país na educação mundial comprovam isso, e a gente cria pessoas como o Felipe Neto aí, né, gente? Que influencia aí, né, os jovens, adolescentes, as crianças, que acha agora que é analista político, fala no New York Times. Ele tem todo o direito de fazer isso, mas a gente sabe que conteúdo ele não tem para isso. Ele é um fruto dessa educação nossa de Paulo Freire, e se nós não queremos que os nossos filhos sejam assim, vamos agir, gente. Parar de reclamar, de ficar só nas... É agir, tem que atuar. Tá certo? Miguel, suas considerações finais para a gente encerrar. Estou gostando de ver, e olha que o Instagram está firme. Que bom, fico feliz com isso. Bom, eu quero fazer um apelo público ao presidente Jair Bolsonaro. Só me resta fazer isso. Ele é a única pessoa que pode impedir essa tragédia. É a única liderança, porque a esquerda não vai fazer isso. Claro que não vai fazer isso. A esquerda está mamando nas tetas das escolas, né, há 30 anos. Como eu sempre falo, o petista precisa de escola como o vampiro precisa de sangue. Então, não espere que nenhum político da esquerda vai fazer isso, né? Nem do PSDB, nem do Novo. Eles não vão fazer isso. O único cara que tem coragem para fazer isso é o Bolsonaro. E eu penso o seguinte, Bia. A vítima da doutrinação não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é difamado, né? O Bolsonaro é o político mais difamado do Brasil dentro das escolas. Mas a vítima é o menino, é a criança, é o adolescente que chama o Bolsonaro de mito, que ama o Bolsonaro e cujo pai votou no Bolsonaro. Esse menino é que está sendo humilhado em sala de aula, perseguido. Ele fica com vergonha, ele engole em seco, ele é obrigado a engolir em seco e abaixar a cabeça, porque senão ele vai ser humilhado pelo professor, vai ser vítima de bullying por parte dos colegas que vão rir da cara dele, sabem que ele apoia o Bolsonaro, aí ele abaixa a cabeça e fica com vergonha, morrendo de ódio. Essa é a vítima, é esse menino que o Bolsonaro tem que defender. É com esse menino que o Bolsonaro tem que falar. Então é isso. Esse apelo público eu quero fazer ao presidente Jair Bolsonaro para que levante essa bandeira, né, para defender essas pobres crianças e seus pais e suas famílias que estão sendo gravemente, os seus direitos estão sendo gravemente atacados dentro das escolas. Aqui o Bolsomito presidente está dizendo: Bia, redigi mal esse texto que eu coloquei, mas eu entendi. Pelo fim da alienação parental e pelo fim da destruição das famílias, escola sem partido já,
ficou faltando pelo fim da destruição, mas não se preocupe não, Bolsonaro presidente, que nós entendemos perfeitamente aqui o que você quis dizer, tá? Obrigada aí pela colaboração. Gente, muito obrigada a todos vocês pela companhia de vocês aqui, por participarem. Agora, quando a gente terminar essa live, né, vocês podem continuar, nós vamos continuar reverberando esse assunto, porque nós temos aí um prazo, 14 de agosto, a relatora é a... Quem é o relator? Luiz Roberto Barroso. Ah, Barrosão. Certo, Barrosão. O próprio, aquele que fez aquela declaração que está preocupado com o impacto das fake news sobre as eleições. É muita cara de pau, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas não está preocupado com os professores fazendo desinformação. Aí é liberdade de expressão, né, Bia? Aí vamos combinar, é liberdade de expressão, né? Tá. É grave, gente, é grave. E aí, quando a coisa fica grave, aí é que a gente tem que ter mais força mesmo. Buscar força, não sabe nem de onde. Mas a gente tem que buscar essa força para continuar lutando. Tá? Não vamos entregar essa nossa luta para o inimigo. Tá? Então, Miguel, obrigada. É sempre ótimo ouvir você falar pela Escola Sem Partido, falar pelos nossos filhos, falar por essa grande causa. Essa grande causa que me move muito e que move a tantas pessoas que estão aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês e vamos continuar, gente. Vamos continuar conversando e eu vou tentar ir essa entrevista do Miguel no terça com o Alan e quem sabe aí também com o Guilherme Fiuza, o Augusto Nunes, né? E o Caio. Não, o Caio não, é o Augusto Nunes, o Zé Maria Trindade, o Guilherme Fiuza lá no Pingo nos Is. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, um beijo, fiquem com Deus. Vamos encerrando aqui, primeiramente pelo YouTube agora e Facebook. Boa noite, pessoal.